Opa! E aí, pessoal? Não é fácil, viu? Não é fácil. Algumas coisas elas não têm sido simples, viu? Que momento que a gente está vivendo. Que momento. Hoje é 14, noite de 14 de setembro. Quer dizer, estamos numa contagem regressiva aí para as eleições. Pô, como aconteceu coisa nesse período aí. Nesse governo, durante esse governo do Biruliro, rapaz. Nossa, que momento. Quero ver como é que isso aí vai ser registrado na história. Vai depender muito de quem vencer as eleições agora, né? Vai depender muito de quem vencer as eleições. O vencedor é que conta a história, né? Mas, porra, que momento. E uma das coisas para mim que ficaram assim mais chocantes até, que ficaram chocantes, é pessoas que tu admira, que tu admirou durante toda a vida, assim, tu tem respeito pelo trabalho delas e que tu sempre, que pessoas que te passaram sempre uma credibilidade, uma clareza de pensamento, uma clareza de sentimentos, sentimentos nobres, puros, que sempre pareceu estar do lado certo das coisas. E quando tu de repente te depara com essa pessoa de um lado completamente estranho e não só estranho para mim, assim, no caso, mas estranho em relação a ela mesma. É uma pessoa que contradiz, que tem uma posição hoje contrária, totalmente contrária à que ela tinha. Eu estou querendo falar especificamente do Caetano Veloso. Caetano. Caetano. Cara. O Caetano. O Caetano realmente teve o seu melhor momento mais, onde ele produziu mais, onde ele realmente a obra dele foi gerada com mais relevância, as músicas de maior relevância, a maior parte do conjunto da obra dele foi pelo menos apresentada para nós ali na década de 70. Ele é um cara, eu acho que surge ali, que começa a aparecer, acho que deve ser no final dos anos 60. Eu não pesquisei, viu? Não fiz uma pesquisa, porque eu trago o Caetano dentro de mim. O Caetano faz parte da minha cultura, assim, da formação da minha cultura. Eu considero o Caetano o melhor compositor da MPB. Em termos de MPB, é o melhor compositor, para mim. É o que tem a obra mais, assim, que eu diria que a média, porque eu avalio assim a, a arte, um artista pela média, né? Um cara que tem que ter uma obra consistente, grande, uma obra grande que a média seja alta. Claro que tem muita gente que tem, falando de música, que tem uma música genial, uma, duas, né? Mas dificilmente tu pega um artista e pega o LP dele, para falar de outra época, a época onde saiu, onde é a época do Caetano, mais que tu ouvia assim, tu gostava do trabalho inteiro, de todos os álbuns dele, tu gostava pelo menos de 80%, né? É difícil isso, é difícil. São raros, então eu coloco o Caetano assim, em termos de composição, como um dos melhores do mundo. Na minha lista aí dos 20 melhores do mundo, menos talvez até, o Caetano acho que tá por aí. Ou seja, não considero ídolos, assim, eu não tenho ídolos, mas ele é o que mais se aproxima da genialidade. Então esse trabalho dele, o principal, foi gerado ali nos anos 70. E o Caetano, ele era um cara nessa época aí, porra, um cara ousado,
um cara moderno, um cara diferente, um cara à frente do seu tempo, um cara arrojado, esteticamente falando, né? Na vestimenta, nas roupas, no visual, no cabelo, na maneira de falar, na maneira de se portar. Era um cara cool, uma ironia fina, um humor, né? Uma verdade, posições claras. E aí ele tinha a posição muito clara a favor da liberdade de expressão, da liberdade de comportamento, posso dizer assim, mas da liberdade de expressão, certamente. Um cara totalmente contra a censura. Ele estava vivendo, inclusive, um momento, né, de recrudescimento. Foi a época da ditadura militar, do regime militar. Ele, inclusive, teve que... se exilou, né? Teve que sair do país. Foi um exílio bacana, foi em Londres, né? Com uma turma também bacana. Aliás, o Caetano sempre andou com gente bacana, com gente legal, sempre teve o assédio da inteligência brasileira, né? Pessoas sofisticadas. Teve também, ele foi sempre muito popular, razoavelmente popular, mas sempre foi uma preferência às pessoas inteligentes, com discernimento, né, que apreciavam a arte. Todos sempre assediaram muito o Caetano. O Caetano sempre, eu pensando nisso, Caetano sempre foi um cara muito mimado, tratado como um bibelô, paparicado, sempre, desde muito cedo. Acho que desde os seus 19, 18, 19 anos, o Caetano sempre foi servido, né? Tudo foi alcançado para o Caetano. Ele foi festejado desde cedo. Então eu desconfio que o Caetano, que acabou vivendo com uma redoma em torno dele, né, dentro posso dizer, de uma bolha, eu posso imaginar que o Caetano nunca soube o que é a vida real, né? Nunca sobre o que é o dia a dia dos meros mortais. Ele sempre foi VIP, do tipo do cara que não precisava nem de dinheiro. Acho que ninguém deixava ele pagar, nunca. Ele nem andava com dinheiro, eu imagino. Um cara que sempre ganhou tudo, e tudo muito graças, obviamente, ao que ele conquistou. Isso aí foi conquistado pelo talento dele, né? Inegável, merecido, inclusive. Mas ele sempre foi protegido. É um cara que teve essa proteção sempre. Mas posicionamento forte em relação a esses fundamentos da democracia verdadeira, que é liberdade de expressão, liberdade de movimento, ir e vir, de dizer. Sempre teve apreço pela palavra, pelo texto, né? E de poder se expressar livremente. O Caetano até sempre teve uma coisa interessante que acontecia, gozada até, que nesse período todo aí, ele sempre, quando tinha algum tema, algum assunto, o pessoal sempre metia o microfone na boca do Caetano e queria saber a opinião dele, né? E o Caetano vinha com aqueles... porque a rebimboca da parafuseta do raio cósmico e não sei o caralho. Né? Vinha com aquele floreio dele ali, com essa linguagem cheia de imagens cósmicas. Mas o interessante era que ele falava sobre qualquer assunto que perguntavam para ele desfiava esse blá 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 e tá, blá, 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 mas no final sempre tinha um apêndice ali, vírgula, ou não. Ou seja, ele demonstrava, isso aí denotava que ele nunca tinha, não era um cara de opinião
não tinha uma segurança na opinião dele. Ele dava aquela rebuscada, aquela enfeitada, e tarará e pororó. Ele e o Gil, né? O Gil também junto, os dois, porque o cosmo, a energia que... E ali tinha, nessa viagem ali dele, tinha nuances, assim, tinha... Parecia que ele dizia alguma grande coisa, mas na verdade nunca dizia alguma coisa, né, realmente contundente. Tu nunca... Mas como todo mundo admirava o cara demais, todo mundo achava ele muito inteligente, as músicas dele muito sensacionais. Pô, ele deve estar dizendo alguma coisa legal, deve ser bacana isso que ele disse aí. Mas na verdade não. Na verdade as opiniões do Caetano, se a gente for pensar bem, não eram muito interessantes, não. Eram folclóricas só. E aí eu acho até era meio sacanagem, porque pensar que uma pessoa que realmente tem uma excelência no seu métier, na sua especialidade, e imaginar que ela vai ter essa mesma capacidade para todos os assuntos, porra, não é nem injusto, né? A pessoa pode ser excelente num tema, num assunto, numa coisa, mas ser bem normalzinho em outras e até medíocre. Bom, mas aí passou esse tempo aí. Passou essa época super criativa e fértil do Caetano. E com o passar do tempo, o Caetano foi perdendo um pouco a importância ou gerando menos, criando, diminuindo a sua produção. E para mim, deixa eu dizer que para mim tudo bem. O Caetano não precisava, depois dessa enxurrada, essa obra toda que ele nos ofereceu, ele para mim tem gordura, ele tem crédito. O Caetano tem muito crédito, ele não precisa fazer mais nenhuma música para mim, que ele já está na prateleira de cima há muito tempo, né? Desde aí do final dos anos 70, início dos 80, não precisa mais nada. Eu acho maravilhosa a obra dele. Mas esse cara audacioso, arrojado, moderno, sempre com a mente, né, sempre criando, sempre acompanhando o seu tempo, estando na frente, inclusive, do seu tempo, me surge agora velho. O que eu acho, como eu definiria o Caetano agora é velho, não velho de idade, não esse velho, né, nem de aparência. Eu não acho ele velho. Para mim ele continua mesmo magrinho, mesmo coisinha assim, só que cabelinho branco, a mesma coisa, só que meteu uns óculos, botou uma roupinha, se assenhorou e no pior sentido da palavra, ele ficou um senhorzinho, inclusive no seu jeito, né? Ele deixou de trazer novidades, deixou de ser audacioso, deixou de ser arrojado. O pensamento dele, para mim, ficou assenhorado. Inclusive, ele externou, através até dessa assenhorada dele, um pensamento assenhorado, mofado, que ficou grudado. Talvez essa luta contra esse fascismo imaginário, esses jargões, essas palavras de ordem que vêm lá, que se mantém igual pela esquerda lá dos anos 70, não evoluíram em nada. Mesmo a métrica, talvez dessa forma ele consiga fazer uma viajada para esse período onde ele era realmente um cara mais interessante. Isso talvez tenha... Pegar essa linha, pegar esse viés, talvez tenha deixado ele se achando de volta àquele momento. E eu acho, na verdade, que ele continuou dentro de uma redoma. O pessoal veio, uma redoma com rodinhas, vieram trazendo ele lá dentro, meio que isolado, não deixaram ele ver o que vinha acontecendo. Eu não sei, eu acho que o Caetano não sabe muito bem onde é que ele se meteu.
Ele acho que não acompanhou. Caetano, tu não tá vendo o que tá acontecendo aí, cara? Será que é isso? Será que tu ficou blindado? Tu ficou sabendo aí que tem jornalistas que foram presos pelo crime de opinião? Tu ficou sabendo? Sabe do Alan dos Santos? Que também tá exilado, que nem tu teve que te exilar. Ele tá exilado. Tu sabe que o imperador Ovo, tu sabe quem são os 11 faraós? Tu sabe. A tua galera que tu tá apoiando agora, acha que eles são maravilhosos. Que os faraós são maravilhosos. Que as ações que eles têm, principalmente em especial uns 2, 3, as ações que eles têm determinadas, eles acham, a tua galera acha maravilhosa. Tu sabe que o Alan dos Santos não pode voltar, que o imperador Ovo, inclusive, botou a Interpol no encalço dele. A Interpol que disse, não, tá tudo certo, que não tem nada de... Mas que ele não pode voltar, porque se ele voltar ele vai ser preso ali no aeroporto, na pista, desceu, vai ser preso. Crime de opinião. Na verdade, ele nem sabe direito por que ele está sendo perseguido. Oswaldo Eustáquio, tu já ouviu falar? Põe aí no Google. É um jornalista. Foi preso por crime de opinião. Ele entrou de pé nessa cadeia e saiu numa cadeira de rodas. Ficou sabendo disso? Acho que não deixaram, né? Tu fica ali no teu computadorzinho de pijaminha, general atrás, né? Paula Lavigne atrás de ti, te protegendo, te alcançando as coisas, parece. A impressão que se tem é essa. E que fazem uma barreira assim na vida. Deixa o Caetano ver. Não é nada, Caetano. Ouve essa música aqui. Não, aqui não tem nada, não é nada. E acho que não estão te deixando ver. Tu não ficou sabendo. Tu conhece a Bárbara, do canal Te Atualizei? Tá atualizado sobre isso? Pô, Bárbara, ela é sensacional, assim, uma pessoa que tece comentários muito bem humorados sobre notícias. Ela não inventa nada. Tudo que ela comenta, ela mostra, são notícias publicadas pela mídia. Muito bem humorada. Ela teve o seu canal desmonetizado, acho que já tem em torno de 1 ano. Segue desmonetizado e ela está respondendo um processo, ela tem um processo em cima dela, que ela não teve nem acesso a esse processo, ela nem sabe o que consta ali. Tem vários canais, tu sabia que tem centenas e centenas de canais que foram cancelados ou desmonetizados, que sofrem shadow ban, strike. Tu tá sabendo que a gente tem determinadas palavras que a gente não pode escrever, não pode falar no Insta? Tá sabendo disso aí, que a gente até não tá tendo que ter muito cuidado no WhatsApp? Tu tá sabendo dessas coisas? Eu acho que tu não tá sabendo. Tu sabe do lado de quem tu tá? Porque o Caetano, ele virou um militante de esquerda. Um militante petista. Apesar de ter um papo aí que ele era Ciro, mas também disseram aí, não, ele é Ciro, mas aí quando ele viu o Lully no jornal nacional, aí ele teve que assumir a candidatura do Lully. Não, já vi o Caetano em vários desses encontros quase que secretos do Lully, fechados. Eu vi o Caetano que antes botava o microfone na cabeça dele, não, agora eu vi ele pegando o microfone e animando ali a galera, vamos lá, vamos reagir, não sei o que ele falou, mas ele participou, inflamou ali a galera, tentou inflamar. Ele não consegue inflamar meio que ninguém agora, mas estava lá, vamos lá. Tu tá sabendo que o teu candidato, o Lully, esse aí ele não é o mesmo aquele lá de 2002, 2003. Naquele lá eu votei naquele também. Nós votamos, a maioria votou naquele lá. Mas tu sabe que ele não é mais o mesmo, né? Acho que tu não sabe. Tu sabe que o teu candidato que tu quer que seja eleito agora, tu ficou sabendo que ele teve preso, que ele foi condenado em 13 instâncias pela maioria absoluta dos juízes. Ele foi condenado por ser responsável pelo maior desvio de dinheiro público da história do mundo, segundo alguns,
da história do Ocidente, segundo outros, eu vou deixar pela história do Brasil. Aí tá bom. Porque tá a céu aberto isso aí, Caetano. Tu não vai me dizer que tu não sabia. Ou tu vai me dizer que não tem provas também. Tu vai dizer isso aí pra mim? Porra. Tu é um cara que lê bastante. Lia, pelo menos. Vai ler os processos. Tia. É esse cara que tu tá querendo trazer de volta. Esse cara que desviou, responsável pelo desvio de bilhões. Dinheiro esse que poderia ser utilizado, por exemplo, no saneamento básico, que favoreceria basicamente, diretamente, pessoas humildes, pobres, menos favorecidas. Tu sabe que com esses bilhões que foram desviados pelo teu candidato, né, segundo as condenações que ele teve, isso aí poderia ter nos ajudado aí durante a pandemia a equipar ou mesmo fazer vários hospitais, porque o nosso medo era que os hospitais não conseguiriam atender a demanda. Porra, esse dinheiro poderia ter resolvido esse problema aí. Tu tá sabendo disso? É esse cara que tu quer trazer. Tu quer trazer o teu candidato, tá deixando explícito. Ele quer oficializar a censura, que tu sempre foi contra. Ele quer oficializar a regulamentação da mídia, quer regular a mídia. Tu sabe que isso é oficializar a censura. Ele fala isso claramente entre muitas e tantas barbaridades. Tu ficou sabendo do cuscuz, né? Tu que é da Bahia. O Cuscuz Clã, que ele chamou milhões de pessoas, famílias, senhorinhas, crianças, adultos, jovens, negros, brancos, homossexuais, heterossexuais. Chamou todo mundo. Disse que todo mundo era do cuscuz. Ficou sabendo disso aí, né, cara? Tu tá do lado desse cara. O que houve contigo, Caetano? Eu não sei. Eu não sei, cara. Faltam 18, 17 dias aí. Dá uma pensada aí, irmão. Dá uma pensada, cara. Pô, o cara que fez tantas coisas geniais como tu, a obra que tu tem, precisa ter um processo mental especial. Ou se não, diz aí pra nós, pô. Eu, por exemplo, se eu privasse da tua amizade, se eu pudesse um dia sentar contigo e dizer, cara, fala aí pra mim, me explica isso aí. Eu tenho certeza que tu vai me convencer, então. Me explica aí. Por que tu prefere esse que fez tudo isso a esse que tu não gosta, tem nojinho, não acha a pessoa legal, não é da tua turma? Claro, beleza, não é da tua turma. Fala em arma, fala em tudo. Mas a tua turma, a tua galera, sabia que a tua galera acha incrível e sensacional um herói? O Renan Calheiros. Caetano, o Renan virou herói da tua galera. O teu pessoal ama ele. Uhum. É. O Omar Aziz, tu já ouviu falar no Omar Aziz? Porra, tua galera adora. O Randolfito Saltitante é um herói para tua galera. E o teu pessoal acha o máximo. Nunca ouvi ninguém da tua galera, aliás, nunca te ouvi falar sobre toda essa censura que está acontecendo que eu te citei. Pô, pelo menos eu gostaria que tu dissesse alguma coisa. Se eu pudesse estar contigo, eu ia querer saber. Eu tenho certeza que aí tu ia me trazer razões, que tu ia me convencer. Porque com a obra que tu fez. Bom, mas tem aquilo que eu disse também, de repente o cara tem uma excelência no seu métier. Mas o resto acho que não. Tu sabe que não sou só eu que não concordo contigo, que acho que tu está completamente errado. O Caetano dos anos 70 também. O Caetano dos anos 70, a tua sorte é que não tem ainda a máquina do tempo, porque se ele viesse aqui, ele ia dizer para ti, como você ficou burro. Porra, o Caetano dos anos 70 ia, cara, ficar puto contigo. Eu tenho certeza. Pessoal, tu que está me assistindo aí, por favor, te inscreve aí no meu canal humilde, aí eu preciso de mais inscritos. Dá uma olhada, tem muitos vídeos bem mais curtos, né, vídeos mais longos, curtos. E eu sou cartunista e eu tenho aí o que eu estou fazendo agora são os Cartoon Zoom é o nome, estou chamando Cartoon Zoom, que são os cartoons, só que eu trabalho com o zoom,
Com o zoom eu faço uma direção de arte. Quando eu faço um cartoon, eu tento guiar a tua visão, fazer com que primeiro tu enxergue um lado, vá indo e até tu vá para a conclusão, ter uma ideia do cartoon. E isso eu estou conseguindo dar destaque usando o zoom. Então eu transformei meus cartoons, não é cartoon animado nem nada, é o cartoon mesmo, só com uma brincadeira de zoom. E também dessa maneira eu consigo fazer um pequeno videozinho e usar plataformas de vídeo para divulgar meu trabalho, para compartilhar meu trabalho, como o Reels, por exemplo. Né? E não fico só fechado naquelas plataformas de fotografia, que publicam fotografia. Tá bom? Dá uma olhada, eu já fiz acho que uns 20 desses cartoons, cartoon zoom. Tá bem bacana, dá uma olhada lá. Valeu então, é isso aí. Abraço, abraço Caetano.